O meu nome é Emily Lucena, tenho 19 anos e eu sou estudante de economia. Eu cresci e fui criada dentro da Igreja Universal, dentro dos princípios cristãos, né? Só que eu via e enxergava muitos problemas na vida dos meus pais, no relacionamento deles dois, né? E eles se separaram. E ali foi o meu fundo do poço, o início, né? Porque eu comecei a olhar para minha vida e não enxergava mais aonde Deus poderia colocar a mão, aonde Deus estaria naquela altura do campeonato, né? Não me importava com a palavra que estava sendo pregada, porque eu já tinha escutado aquilo milhares e milhares de vezes. Então, para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não estava realmente me alimentando daquilo. E de lá eu ia para casa, dormia, chorava, passava por momentos difíceis, brigas dentro de casa. Na escola, eu comecei a namorar muito cedo por conta dessa falta, dessa presença, né, de um homem, essa figura paterna. Então eu me envolvia com muitos rapazes. Já cheguei a ter 4 namorados em relacionamento sério em um ano só. Então eu ia para casa deles, eu conversava com a família deles. Dali um mês eu já não queria mais e estava na casa de outro rapaz. Então eu buscava festas. Sempre que eu ficava sabendo, eu recebia o convite de uma festa, eu me esforçava ao máximo para ir. Mesmo se ninguém quisesse ir comigo, eu tava lá. Mesmo se fosse para ir sozinha, de noite, na chuva, eu ia. Porque eu sentia essa necessidade de estar, de escutar aquela música, de dançar, de beber, de fumar, de ficar com pessoas. Porque eu tinha essa necessidade de, sabe, fugir de mim mesma. Eu tive um relacionamento abusivo e mesmo estando na igreja, eu não compreendia o porquê que aquele relacionamento me faria mal e faria mal espiritualmente para mim. Então eu permiti que tudo acontecesse, que ele me machucasse, que ele me maltratasse, e ali eu fiquei ferida psicologicamente e também fisicamente. Depois disso eu desenvolvi uma tristeza muito profunda da qual eu não queria sair do meu quarto. Mesmo sabendo de toda a verdade, eu me cegava os olhos, fazendo acreditar que Jesus não poderia me ajudar. É como se eu olhasse para Deus e falasse assim, olha, você não pode me ajudar, isso aqui é só eu. Você não tem poder para fazer isso. Então eu tirava de Deus essa autoridade também que ele tinha na minha vida. E por conta dessa pandemia, então eu não tinha lugar para me refugiar. Foi quando eu me dei de cara comigo mesma. Em uma reunião, o pastor falou muito forte sobre o temor, como as pessoas chegam atrasadas, se portam de qualquer forma dentro da igreja, como se Deus não estivesse ali presente. E ali foi quando eu abri os meus olhos para quem realmente Deus era e quem eu estava sendo na presença dele. Foi quando Deus falou comigo e me mostrou quem eu era. E foi justamente numa época de fogueira santa. Então, depois desse encontro que eu tive com Deus, que eu fui chamada para o arrependimento, porque até então eu não me enxergava uma pessoa defeituosa, uma perdida, eu me olhava como uma menina normal. Depois que eu tinha me enxergado, eu fiquei com medo, com raiva do pecado que eu vivia, da pessoa que eu era. Então, eu estava sempre olhando para não voltar atrás. Então, Deus me pediu muita coisa. Eu abri mão de mágoa, abri mão de pessoas, abri mão de amizade. Comecei a orar, separei a Bíblia, porque nem Bíblia eu tinha. Tipo assim, de uma Bíblia só minha. Então, eu peguei uma Bíblia que tinha em casa e separei aquela Bíblia para mim. Um caderno para mim, para as minhas meditações. E aí iniciou o jejum de Daniel, das bodas do Cordeiro. E aí eu falei assim, que eu queria ser a noiva de Jesus. Eu coloquei dentro de mim que eu ia vir aqui no templo, que eu ia comprar uma roupa nova e que eu ia entregar esse jejum de Daniel aqui. E na mesma semana o bispo Macedo falou que era pra gente comprar uma roupa nova, uma aliança e vir no templo. Eu falei assim, ó, o Espírito Santo confirmou, então realmente, pra eu ir. Então, saí de casa, acordei cedo, me arrumei e vim. E eu moro longe, eu moro em Mauá. E aí eu vim e cheguei aqui na alegria, assim, fora do normal. Porque eu já sabia que Deus ia vir sobre mim. E quando eu entrei, eu olhei pro altar e o bispo falou assim, quando você receber o Espírito Santo, coloca a aliança no seu dedo. Quando ele iniciou a oração, eu coloquei a aliança no meu dedo. E eu vi assim, Deus, ele me aceitou. Por todos os lugares que eu fui e buscava aceitação, eu me vi sentada na mesa com Deus. Então eu me vi com o Pai, que eu nunca tive assim, essa família. Deus, ele supriu tudo.
Quando eu saí daqui, eu saí transformada. Olhava pro céu, tinha até uma cor diferente. Hoje eu tenho esse olhar que eu não tinha antes para as almas. Dentro da minha casa, os meus pais, eles olham pra mim e sentem orgulho, uma coisa que eu nunca esperei escutar do meu pai. Porque quando eu tinha 10 anos, eu lembro que meu pai falava que eu ia ser uma vagabunda. E hoje, quando eu converso com meu pai, ele diz: filha, eu tenho orgulho de você. Por quem você tem se tornado, por você estar na presença de Deus. Ou seja, mesmo sendo incrédulo assim, ele reconhece que Deus, ele agiu na minha vida. E isso pra mim é gratificante, porque eu sei que através do meu testemunho eu vou ganhar a alma dele. Uma vez chegaram pra mim e perguntaram: o que aconteceu? Que você mudou dessa forma? Você não era desse jeito, eu lembro de você. E aí foi quando eu falei do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior bem que você pode ter. É ele que vai guiar a sua vida. A gente não foi feito pra ser servido por Deus, mas a gente foi feito pra servir a ele. E quando a gente serve, o Espírito Santo, ele vem sobre você, ali você encontra a razão do seu viver. Em 2020 eu entrei já com Deus à frente de tudo. Minha vida foi transformada mais ainda, recebi promoções no meu trabalho. Quando começou 2020, nem trabalhar eu trabalhava. Em 2021 eu já cheguei com Deus abrindo as portas, felicidade, com a vida transformada, família, todo mundo junto. É realmente uma vida assim realizada que eu não imaginava ter em um ano só. Então vale muito a pena a gente preparar esse tempo para Deus e colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele não quer que a gente seja triste, Ele não quer que a gente tenha uma vida amargurada. Ele quer realmente que tudo favoreça, que a gente seja feliz, tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Então, você colocar Deus em primeiro lugar no seu ano, colocando o seu temor, mostrando a sua prioridade, Deus, ele vai fazer muito mais do que você tem pensado ou pedido.